Como vender sem parecer chata, invasiva ou empurrar alguma coisa para alguém. Nesse vídeo eu vou te contar como que isso é possível, como eu aplico no meu negócio e já ajudei mais de 5.000 negócios a aumentarem sua conversão em vendas, sem precisar empurrar, insistir nada para ninguém. Inclusive, quem vende fazendo isso, na verdade, não sabe vender. Mas esse segredinho aqui fica entre a gente, tá bom? Inclusive, se você quer vender, é uma pessoa que quer prosperar do jeito certo, tendo um processo de vendas persuasivo, aqui nesse canal eu compartilho conteúdo semanalmente sobre vendas. Então, para você não perder o próximo vídeo, já clica aqui e se inscreve, tá? Mas vamos lá, eu quero te contar como que é possível. Tá? Inclusive, as pessoas me procuram muito sobre isso, por quê? Porque eu falo que existe como você ser persuasiva, o que já faz com que você não empurre nada para ninguém, como também você seja persuasiva com elegância. Eu separei aqui 5 pontos para você aplicar já em prática, depois desse vídeo, e já ter resultados. E eu já aviso, o terceiro ninguém te conta. E a gente vai fazer um combinado. Caso vá fazendo sentido para você, você já deixa seu like aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Como ser persuasiva, como vender sem insistir, de uma forma persuasiva e sem empurrar nada para ninguém. E quando eu falo sobre isso, eu quero que primeiro você vire a chavinha da tua mentalidade. Entenda que uma venda que você deixa de fazer não é apenas aquela venda, aquele dinheiro que entrar. Isso é pensar pequeno. Isso é não ter mentalidade de abundância nem empreendedora. E você entender que cada venda que você deixa de fazer, você deixa de ajudar uma pessoa. Inclusive, você deixa de ajudar pessoas até com a tua prosperidade, a sua família que precisa de você, sonhos que você deseja realizar, porque tem pessoas que têm uma crença muito limitante que pensam assim: ah, se o cliente quer, ele compra. Toda vez que eu falo de quebra de objeção, e não necessariamente. Existe algo chamado nível de consciência do consumidor, mas isso é um tema para outro vídeo. O ponto é que você precisa ter uma mentalidade de abundância, empreendedora, entender que sim, cada venda importa e que é importante você vender, mas imagina que gostoso, que legal, a pessoa comprar de você e nem sentir que você vendeu para ela, ter um relacionamento, uma conexão boa, porque as pessoas elas amam comprar, mas elas odeiam sentir que estão tentando vender para elas. Faz sentido para você até aqui? Esse é só o primeiro ponto que eu quero que você olhe com outro ponto de vista, tá? E o que eu vou trazer aqui é mesmo caso você delegue, porque existem muitas profissões onde a pessoa coloca lá uma secretária, alguém, responde aí pra mim, vende aí pra mim, e acha que se libertou disso. Primeiro que isso é uma falsa crença, inclusive não tá sendo nada empreendedora, porque até o próprio profissional no atendimento, se ele for realmente uma mentalidade de escalar as vendas, para ter um negócio de sucesso, ele sabe que até no atendimento dele, ele está vendendo uma renovação ou o próximo passo para o cliente dele. E talvez você me pergunte quando quer insistir, quando quer empurrar. Simplesmente quando você não tem uma escuta ativa. Exemplo, já aconteceu isso comigo. Uma pessoa me ofereceu algo, né? Alguém tinha meu número, algum serviço que eu já consumi, e a pessoa me ofereceu algo. E naquele momento eu realmente não tinha interesse. E gente, não tem interesse é diferente de objeção, tá? Não quero e não tenho interesse, não tem interesse. Agora, não tenho dinheiro, está caro, não tenho tempo, eu vou pensar, aí são objeções. A pessoa tem interesse, mas contém dúvidas. Isso é muito importante, é tipo um over-delivery desse vídeo aqui. Porque não adianta você tentar vender algo que a pessoa não precisa. Não adianta você vender, por exemplo, tentar vender roupinha de criança para mim se eu não tenho criança e não tem crianças ao meu redor. A pessoa tem que ter o mínimo de interesse, então cuidado com essa confusão. Mas nesse caso, a pessoa me ofereceu e eu não tinha interesse. E eu respondi, porque eu sou a cliente que eu quero atrair. Eu não minto, eu vou lá e falo, não tenho interesse. E simplesmente no dia seguinte, a pessoa me mandou uma mensagem oferecendo uma promoção. Porque na cabeça dela, ela não me perguntou nada. A minha objeção era dinheiro, não era? Então, isso é insistir. É você não ter uma escutativa, é você falar, mas leva, vai. É você chutar a objeção do cliente. Isso é empurrar, tá? Cuidado, porque a maioria das pessoas pensam que a pessoa não compra por causa de dinheiro. Não necessariamente. Existem motivos universais pelos quais as pessoas não compram, tá? Mas, Cal, e aí? Entendi. Como é que eu posso colocar isso na prática? Bom, primeiro ponto, eu quero que você, sem aprofundar, sem falar da parte chata científica da coisa, mas de forma didática entenda o seguinte: da forma que você pensa,
você sente. Exemplo, ninguém sente medo pensando, nossa, que maravilhoso. Você sente medo do tipo, meu Deus, será que vai acontecer isso? E se der errado? O teu pensamento define como você se sente. Sendo assim, você se comporta conforme o teu sentimento. Pensamento, sentimento que geram comportamento e adivinha, que geram resultado. Muitos de vocês, para vender, precisam de uma forma elegante e sem empurrar nada para ninguém, precisam primeiro quebrar a crença limitante de que vender é chato, vender é ruim. Para esse tema específico, para esse vídeo, quebrar a crença de que é ruim vender, porque isso vai estar na tua linguagem corporal e não verbal. Até no WhatsApp dá para perceber quando a pessoa está desesperada, quando a pessoa tá sendo arrogante. Então, primeiro, quebre as suas crenças limitantes sobre vendas. Grande parte dos profissionais, empreendedores, profissionais autônomos, eles não estavam em um ambiente, uma família, por exemplo, empreendedora, ou sequer buscaram aprender a vender. Então, as nossas crenças são formadas pelas nossas memórias. E o que acontece? Você, ou esse profissional, tem a percepção de que vender é aquilo que você lembra de quando venderam para você. E, infelizmente, eu tenho certeza que você deu de cara com muitos profissionais que te empurraram, te insistiram. Quando, na verdade, o segredo nosso aqui, nem todo mundo que vende sabe de fato vender. Muitas vezes até a marca está vendendo através do vendedor. Então, cuidado, você que é empreendedor, empresário profissional liberal, profissional autônomo e vende seu próprio serviço, não confundam as coisas. Então, primeiro ponto, entender que vender não tem nada a ver com insistir. Entender que vender não tem nada a ver com empurrar. Vender é literalmente, tá? Não é papo aqui, good vibes. Vender é literalmente ajudar alguém. E quando você ajuda alguém, você ajuda a resolver um problema na vida da pessoa. Então, é maravilhoso vender. Você ajuda o outro, você ajuda a si mesmo, você ajuda a sua família, caso você queira. Então, primeiro, quebre qualquer crença limitante sobre venda. Porque não há técnica que resolva um pensamento, um sentimento e um comportamento errado. Até se eu te dou um script para você mandar áudio, conseguir a reunião com seu cliente, se eu te dou o passo a passo de uma reunião de autoconversão, eu preciso que você esteja com a mentalidade certa para usar o tom certo. Não adianta eu te dar um script de um áudio do WhatsApp e você falar como se estivesse morrendo no áudio. Não dá, né? Então, o tom de voz importa, por exemplo. Então, o que vai definir o seu comportamento? A forma com a qual você olha aquilo. Você sempre, quando você coloca na tua cabeça que vender é ajudar alguém, até quando você estiver sendo firme, sendo direta, quebrando uma objeção, perguntando o quanto isso é prioridade para você, você vai estar tanto com a intenção de ajudar que a pessoa vai ver que você se importa com ela e não que você está tentando vender. Caiu ficha até aqui? Qualquer coisa já vai me contando nos comentários qual ficha que caiu, tá? Eu gosto de saber, eu gosto de interagir. Afinal, se eu estou aqui, quero contribuir, eu quero ver qual está sendo o resultado disso. Bom, qual é o segundo passo? Entender que são 3 fatores que importam para uma venda. Pensa como se fosse um gráfico de pizza, onde se divide em 3 partes, cada aspecto importante para uma venda. As pessoas se preocupam muito com as palavras, e sim, são importantes, na persuasão faz total diferença, porém, dentro dos fatores importantes, tem apenas, talvez menos que 20%. Quando na verdade o que mais importa é a postura corporal, em grande massa dessa pizza, e depois o tom verbal, e depois as palavras. Calma, mas eu vendo no WhatsApp, eu vendo no e-commerce, eu vendo na internet. Dá para comunicar, dá para perceber. Se você tem qualquer contato com o seu cliente, quem é meu aluno do segredo da persuasão do WhatsApp, sabe que faz diferença. Até se você manda em áudio em pé ou sentado. Isso muda o jogo, você tem que mandar um áudio sorrindo, já aviso, tá? Então, entender que é para você ser intencional, porque não é só a palavra ou o script pronto que vai te fazer vender. Então, pensa comigo, vamos acompanhar antes da gente ir pro terceiro fator, que são 5. O terceiro fator ninguém te fala, mas vamos recapitular até aqui. Então, você precisa primeiro quebrar essas suas crenças limitantes sobre vendas. Porque senão você vai se auto-sabotar, o teu cérebro foge da dor, então ele não vai querer vender, vai ficar desconfortável, não vai ser legal. Depois, entender quais fatores mais importantes. Então uma frase que eu sempre falo, inclusive no Segredo da Persuasão do WhatsApp, é o seguinte: não importa o que você falou, não importa a sua intenção, importa o que você comunicou com aquilo que você falou ou fez. Exemplo: às vezes eu estou em treinamentos empresariais e eu pego mensagens assim e mostro, sem identificar, e na prática a pessoa só perguntou assim: ah, fulano, ficou alguma dúvida? Ah, alguma coisa, ficou alguma dúvida? Seguido. E daí, na prática, a pessoa só perguntou se tem alguma dúvida. A intenção era
ajudar. Só que na prática mesmo, comunicou desespero. E você gosta de comprar com quem parece que precisa vender? Não. Inclusive comunica que de forma inconsciente não deve ser tão bom assim, né? Porque quem é bom tá com fila de espera. Então, tão importante quanto o que você fala, tão importante quanto que a sua intenção é o que você comunica. Então, você quer vender sem insistir? Pensa o que você está comunicando em cada coisa que você está falando. É sutil, é nas entrelinhas. Por isso que para ter resultado de gente grande, tem que jogar jogo de gente grande fazendo o quê? Ficando presente naquele momento, sendo intencional, tá? O terceiro passo é ter um processo de vendas persuasivo e que inverta a polaridade da venda. Vamos por partes. Cara, o que é processo de venda? Pelo amor de Deus, não tenho isso. Na verdade, alguns até têm, mas nunca fizeram, não sabem, então tá até errado o processo de vendas. Mas em resumo, é o caminho que o cliente percorre do momento que ele chega até você até passar o cartão para você. Exemplo, uma arquiteta, talvez o processo de venda seja um anúncio que vai para um site, desse site tem um botão do WhatsApp para ter mais informações, do WhatsApp ela vai para uma reunião e ali tem apresentação e fechamento, oferta e passou o cartão. Isso é um processo de vendas. Só que o processo de vendas ele tem que ser persuasivo e que inverta a polaridade da venda. O que é isso? As pessoas adoram comprar, mas odeiam sentir que estão tentando vender para elas. Então o cliente vai sentir que ele foi escolhido por você e não ao contrário. Não existe essa coisa de estou comparando orçamentos. Quando você tem um processo de vendas persuasivo, a pessoa quer ser escolhida por você e você escolhe os seus clientes. O quanto ia ser bom isso, hein? Bom, qual é outro ponto? Intenção certa, tom de voz certo, palavras certas. Não adianta a pessoa vir até mim, da mesma forma eu não usar tom de entusiasmo, até no WhatsApp, no direct. Exemplo, oi, queria saber mais informações sobre tal coisa. Claro, Cal, por aqui tudo bem também. Fico muito feliz com o seu contato. E esse fico feliz com o seu contato parece besteira, mas você já comunica algo e positivo quando o cliente entra em contato. Da mesma forma, você não vai falar assim quebrando objeção. Você vai trazer firmeza, mas com um tom de ajuda. Então, ter essa intencionalidade faz com que você venda sem insistir, sem parecer chata ou invasiva. E ao mesmo tempo, Cal, eu sou super comunicativa, meu perfil comportamental é o ideal para as vendas, todo mundo fala, eu já fecho muitas vendas sem saber técnica, mas, tem vendas que eu perco por causa disso. E aí entra. Não importa o quão boa você seja em vendas naturalmente, sem nunca ter estudado nada. 1 hora para escalar o teu negócio, para ir para o próximo nível, você vai ter que saber vender mesmo. Técnica, persuasão e quebra de objeção. Saber o que cada coisa comunica, saber o que cada pessoa fala. Parece difícil, mas não é. Na mentoria eu dou sempre scripts de todas as falas de quebra de objeção, não importa o que a pessoa fale. Porque como eu falei, existem motivos universais. Quando você entende de pessoas, fica muito mais fácil vender. Então, se eu fosse resumir para você como vender de forma natural, sem parecer chato ou invasiva, tenha um processo de vendas persuasivo, pense o quanto vender é maravilhoso, se comporte e sinta dessa maneira e seja intencional no seu tom de voz, entenda o momento da pessoa, use técnica, vai se chamar pelo nome, vai fazer tipo de pergunta, às vezes vai ser aberta, às vezes vai ser fechada, e assim você consegue o resultado com muita conexão com o cliente, porque saber vender é você vender e manter aquele relacionamento, e não vender onde a outra parte até compra, mas depois, putz, será que era a decisão certa? Então, se fez sentido para você esse vídeo, já deixa teu like aqui e se inscreve no canal, porque depois desse vão vir mais vídeos como esse.